nome é Ricardo Alves. Eu vim falar sobre a hipótese do meu trabalho, que era o processo de formação de estratégias em redes de micro e pequenas empresas, um estudo no Mercado Central de Belo Horizonte. O trabalho, o grande objetivo sempre foi de tentar entender o processo de construção de estratégias em micro e pequenas empresas. E aí, a partir de algumas inquietações, entendendo que as redes organizacionais poderiam ser, de fato, um ponto forte de construção da estratégia das pequenas empresas, resolvemos aliar, de alguma forma, esses dois conceitos, da estratégia e das redes organizacionais. E, além disso, como eu sempre trabalhei, e aí também algumas parcerias com você e com outros pesquisadores, sempre trabalhamos com a ideia de micro e pequenas empresas. Então, o Mercado Central acabou se tornando, né, um grande elemento de construção desse trabalho, porque ele reunia ali pequenas empresas, micro e pequenas empresas. A gente tinha, de alguma forma, possibilidades de identificar os processos estratégicos e era uma rede de cooperação organizacional. Então, a ideia do trabalho, ela acabou sendo tomada em função, por exemplo, desse grande objeto de estudo que era o Mercado Central. Óbvio que encontramos, né, claro, algumas dificuldades para a construção desse trabalho. Um número muito grande de micro e pequenas empresas dentro da rede, em torno de 410 empresas. E aí, uma das primeiras dúvidas que nós tivemos e que tivemos que debater, que era aquela questão sobre a pesquisa qualitativa ou a pesquisa quantitativa ou uma combinação delas, não é isso? Você lembra um pouco dessa discussão que nós fizemos? Eu lembro, foi uma discussão que a gente teve, foi uma discussão bem extensa nessa parte metodológica, porque na verdade a gente estava lidando com duas temáticas bastante complexas. Primeiro, eu acho que o trabalho que você desenvolveu foi importante porque nós saímos daquela coisa da literatura de estratégia muito voltada para medir a eficácia da estratégia efetivamente implantada e fomos trabalhar com o processo de criação dessas estratégias. Então, esse foi um ponto importante no seu trabalho. E o segundo ponto importante foi o foco nas microempresas. Normalmente, a literatura trabalha com empresas de médio para grande porte. Então, você se focou lá nas microempresas. Então, eram duas contribuições relevantes. E como investigar isso daí em termos metodológicos foi uma discussão bem longa que nós tivemos, né? Aquelas dúvidas. Você querendo fazer mais o quali, porque você vem de uma tradição mais quali, eu puxando mais para o lado quantitativo, porque eu sou mais dessa linha quantitativa. E aí nós resolvemos combinar as duas coisas ali, mas com uma preponderância no qualitativo, né? Porque até para respeitar a sua trajetória e o que é natural no pesquisador. O pesquisador tem que desenvolver o trabalho com a metodologia que ele se sente mais à vontade, né? E você se sente mais à vontade nisso. Então, eu não diria que nós chegamos a usar métodos mistos, não. Foi uma pesquisa qualitativa com alguns resultados, algumas análises pontuais quantitativas, né? E foi difícil, até por causa de prazo, é sempre a mesma história, né? Prazo, você nunca tem o prazo que você quer, você não tem os recursos financeiros que você precisa naquele momento, até software. Sim, claro. É caro, né? Muito caro. Tem essa coisa toda. Além das dificuldades inerentes da pesquisa, né? Eu me lembro que a sua coleta de dados foi bem trabalhosa, você teve que ir lá no mercado, pedir autorização, aquela coisa toda. Todo o processo, na verdade, ele foi autorizado, né, pela diretoria do mercado. Desde o início eu tive que fazer essa procura junto a eles. Obtive um entrave no final do processo, foi porque nós iniciamos a coleta de informações mais no final do ano. E os lojistas, eles definiram claramente que eles não poderiam fazer o atendimento, a pesquisa, em dias de muito movimento no mercado. Então, tivemos que definir algumas datas. E final de ano, o Mercado Central fica muito cheio. E aí começamos a trabalhar mais às segundas-feiras, mesmo assim também não poderia ser na parte da manhã. Então a coleta de dados junto às empresas, que é um elemento dos mais importantes para a nossa pesquisa, porque ali você está vivenciando aquilo que as organizações elas de fato estão fazendo, elas tiveram esses entraves em termos de tempo, em termos de disponibilidade mesmo de pesquisa.
Então, ao final, eu consegui levantar informações com os 4 diretores, foram entrevistas também muito proveitosas, para poder entender o lado da administração da rede do Mercado Central, e as 25 empresas que conseguimos também em profundidade, né? Algumas entrevistas durando até quase 1h30 de coleta de informações, todas elas gravadas e transcritas. E por que isso? Porque nós fizemos um levantamento teórico em que a gente iniciava, como você bem disse, com as escolas estratégicas, das mais tradicionais até aquelas que efetivamente comungam com aquilo que a gente ia trabalhar, que era justamente o processo de construção de estratégia, deixando de lado um pouco da verificação da eficácia e muito mais entendendo o comportamento estratégico da empresa. Trabalhamos com os conceitos de redes organizacionais, até para entender o que efetivamente uma rede deve produzir nesse processo, e os conceitos sobre micro e pequenas empresas. Então, esses conceitos teóricos nos ajudaram a balizar todo o fluxo de informações que seria coletado junto às empresas. E, por parte das micro e pequenas empresas, a ideia é a percepção delas, além de tudo, como a rede ajuda ou influencia, tanto positiva quanto negativamente, nesse processo de construção da estratégia, e como eles individualmente percebiam isso também. Então, era um volume muito grande de informações. Talvez essa questão que você até colocou, por isso, metodologicamente, nós precisamos de discutir, fizemos discussões bem complexas a respeito, para chegar nesse consenso. Né? Teve um outro aspecto também que você deve estar lembrado, que foi a dificuldade que nós tivemos para montar o roteiro, né, de entrevistas. Porque é um público, não é um público acadêmico. Não. Havia muitos microempresários lá no Mercado Central que sim tinham alguma formação mais técnica na área de administração, pelo menos tinham feito alguns cursos, mas a maioria não, era mais aquele empreendedor que criou a empresa ali mais por vontade própria e sem nenhum tipo de conhecimento técnico agregado. O senhor se considera um empresário? Não, eu sou um vendedor, um balconista. E não existe. Empresário é quem está com o dinheiro todo, está montado lá em Brasília, nas grandes indústrias. Eu me considero um feirante. Empresário é aquele cara que tem uma grande empresa, né, que dirige mais pessoas. Então aqui o meu estabelecimento é muito pequeno, é bem empresário. É um feirante ou um mercadeiro mesmo. Houve uma necessidade de adaptação na linguagem. A linguagem formal ela não se aplicava para todos os respondentes. Então, alguns não tinham compreensão, por exemplo. E você não pode tentar ficar explicando demais, porque senão você acaba criando uma tendência de resposta. Então, você tem que melhorar a pergunta, sem entrar efetivamente naquilo que você quer que ele lhe responda. Teve uma passagem que foi bem interessante de um dos respondentes que ele me disse em alto e bom som, né, que essa coisa de estratégia, ela não serve para as empresas pequenas, ela só serve para as grandes empresas, para a gente que está na academia, mas que ele não trabalhava com estratégia. O negócio dele era atender muito bem o cliente dele, era fazer bem o trabalho, mas esse negócio de estratégia ele não trabalhava. E isso era a estratégia dele. E era a estratégia dele. Então, assim, era o elemento central que diferenciava a empresa dele de outras empresas, justamente esse atender bem, essa preocupação que ele tinha com o cliente dele. Mas no momento que ele fala para mim que ele não trabalha com estratégia, se você só pega essa fala específica, você já desconsidera o processo estratégico dele. Mas quando você entra efetivamente, essa é a grande questão, numa tese de doutorado, quando você tem uma proposta desde o início, que é entender o processo de construção de estratégia de micro e pequenas empresas, você vai ter que se envolver muito bem com isso. E o envolvimento me mostrou naquele momento que eu precisava de entender um pouco mais a fala daquele sujeito. E aquele sujeito ele estava dizendo muito mais do que aquelas simples palavras ali. Intimidade com o cliente. Nós fazemos várias degustações para ele ter conhecimento do produto que ele está levando. E cada queijo ali tem uma história, porque é de diferentes regiões. Então a gente busca muito, o nosso foco muito é falar a origem dos produtos para o cliente sair informado. Pode escolher aí, filha. O que você está mandando? Tem o caqui delicioso, ó, 3,50 a caixinha, 3 caixas você paga 10. Esse é o melhor caqui que tem, esse é o caqui ouro, tá? Mas temos vários tipos de fruta também. Você tem que saber atender o cliente da melhor maneira possível. Então, na nossa loja, nós falamos inglês fluente, sim.
atendemos da melhor maneira e eles voltam e trazem amigos e pessoas e parentes e vem assim super movimentado e isso faz com que as vendas do mercado elas cresçam, tá? E que a crise passe bem longe daqui. Quando você começa a observar que há uma preponderância de respostas muito semelhantes a essa, de respostas em que não há, né, um processo tradicionalista da construção da estratégia, baseados em planos formais, e muito mais uma prática estratégica que emerge, né, a gente começa a responder aquele primeiro objetivo, que era justamente dizendo, olha, o processo estratégico dessas micro e pequenas empresas, elas têm uma tendência maior a serem emergentes, aquelas que surgem em função das oscilações do ambiente, aquelas que surgem em função dessas experiências captadas e que eles vão tomando enquanto decisão. A própria rede de colaboração ali no Mercado Central, ela direciona a estratégia, porque a rede funciona como uma espécie de gaiola para aquele pessoal ali. Então, você vai formular a estratégia, mas a estratégia obedece às regras ali daquele padrão da rede do Mercado Central. Você não pode ir muito além daquilo. Sim. Você, por exemplo, não pode, por mais que você queira e por mais que você tenha até condições logísticas para isso, você não vai poder abrir sua loja fora dos horários de funcionamento do Mercado Central. Você não tem essa liberdade. Você não vai poder sair muito do foco do Mercado Central. Você se lembra da polêmica com aquela Ricardo Eletro, quando ela foi para lá, né? Que o pessoal queria até expulsar a Ricardo Eletro do Mercado Central, porque ela descaracterizaria o Mercado Central. Então, você tem essa rede ali que forma uma gaiola dentro da qual você vai estabelecer as suas estratégias. Ou seja, os microempresários ali, eles têm autonomia, mas eles não têm liberdade na formação da estratégia. Sim, e esse era o ponto importante que a gente trazia, inclusive, no segundo objetivo, que era tentar entender o quanto a rede, a administração da rede, ela interferia, tanto positivamente quanto negativamente, naquilo que as empresas faziam individualmente. Então, essas observações elas acabam surgindo também no meio do processo, pela nossa coleta de informações, pelo roteiro. Então, aquele momento que a gente começava a tentar entender das empresas, além das suas limitações técnicas, né, em relação ao processo estratégico formal, tradicional, mas também qual era a limitação e também quais eram os elementos que influenciavam positivamente ao start do processo de construção de estratégia. E esses elementos apareceram, né? Em alguns momentos teve empreendedor que disse, olha, eu não posso fazer a publicidade que eu gostaria, mudar a minha placa, porque para mudar a minha placa eu tenho que pedir autorização do mercado. E o mercado ele está fazendo isso para poder manter o ambiente dentro de uma estrutura padrão que agrade a todos os clientes, né? Então, nós começamos a perceber, dentro desse segundo objetivo, que existiam sim vários fatores que influenciavam essas pequenas empresas no seu processo estratégico, além daquelas de cunho puramente em relação às suas experiências, mas sim daquilo que vinha de fora. Então, a administração, ela de alguma forma, ela limitava o processo estratégico, o processo de construção de estratégia de algumas empresas. Da mesma forma, também identificamos que, além desse limite formal estabelecido, apareceram também alguns elementos que são bem mais complexos, bem mais profundos, que era o momento que alguns empreendedores diziam que não precisavam de se preocupar muito com o processo estratégico, porque na prática a administração do mercado já estava fazendo o movimento e trazendo muitos clientes. Então bastava atender bem, atender a demanda que estava acontecendo, que já era suficiente. Eu não preciso me preocupar com o processo estratégico, porque eu estou dentro do Mercado Central. Aqui é um dos lugares mais visitados de Belo Horizonte. Bom, na verdade, nós viemos aqui ao Mercado Central porque tem tudo quanto é tipo de produto, coisa
é tradicional de Minas Gerais e para eles é um ambiente diferente, porque ir a um shopping center, por exemplo, você não sente assim que está num país diferente e, por exemplo, comida, suco, esse tipo de coisa, aqui seria o tradicional mesmo. Então esse seria o motivo que a gente está aqui. So I want to buy some presents for my family, presente para a família. And I like the Mercado Central a lot because you find everything what you need. It's very interesting for me to see. Eu gosto de comprar carne, eu gosto de comprar uma farinha de milho, uma galinha caipira e as frutas que são especiais aqui no mercado. Gosto muito de queijo, verdura, flor. A gente vem como passeio, como compras, aqui é bem divertido, né? É aquela ideia, né, que a administração ela capta os clientes e por ser um ponto turístico, então normalmente ele já vai atrair cliente mesmo. Então é só, se eu não atrapalhar, eu consigo chegar lá. Talvez a noção até de competição que eles têm, ela é um pouco limitada, porque eles imaginam o seguinte, olha, eu encher o mercado, eu tenho cliente, eu estou tranquilo, de certa maneira basta eu ter esse atendimento, esse bom atendimento. O que me preocupa, na verdade, o que me preocupava durante a análise era tentar entender o quanto a administração do mercado, além de captar clientes, que era um dos propósitos da administração do mercado, ela estava facilitando o acesso à informação para esses pequenos lojistas, esses pequenos empreendedores, para entender um pouco mais sobre essa inteligência de mercado, para entender um pouco mais sobre a necessidade de um processo estratégico menos limitado do que simplesmente só atender bem, e até para entender um pouquinho dessa lógica de mercado mais competitiva, que daqui a pouco alguns desses clientes, eles começam a perceber que, por exemplo, aquilo que você havia dito e é resultado de algumas pesquisas também, os preços do mercado, como não são tão bons, né, principalmente o preço de estacionamento, hoje você começa a enfrentar concorrentes fora do mercado, do lado de fora do mercado, que são empresas altamente competitivas, né, não só em termos de preço, mas criando uma experiência de compra também muito interessante para esses consumidores. Então, de certa maneira, o papel da administração do mercado, além de captar o cliente e colocar dentro do mercado, é também introduzir informações para que esses gestores das micro e pequenas empresas lá de dentro, pudessem, de alguma forma, melhorando a sua performance ao longo do tempo. Né? Então, quando a gente pega essa parte da pesquisa que trata especificamente sobre as influências, a gente pega a visão do mercado, das empresas, desculpe, a visão das empresas era de que o mercado fazia um bom papel no sentido de captar clientes. Ela fazia todo o processo, mas ela limitava ao não deixar que essas empresas fizessem algumas atividades individualmente com total liberdade, como o caso, por exemplo, da própria publicidade. Mas havia também uns resquícios, né, de inquietação de que esses gestores dessas pequenas empresas questionavam muitas vezes o papel da administração do mercado nesse sentido, de o quanto eles estão melhorando, em médio e longo prazo, a capacidade desses gestores em empreender e desenvolver novos processos estratégicos. Então, eles reclamavam um pouco de que não havia formalmente, né, elementos que subsidiassem em termos de informações e auxílio nos processos de tomada de decisão para melhorar individualmente a gestão de cada uma dessas empresas. E esse era um ponto importante para a gente. Que é um desafio de toda empresa que trabalha nesse modelo semelhante ao do Mercado Central, em que você tem um local que é administrado por uma entidade separada dos lojistas, né? Você tem o Mercado Central, que é o mais conhecido, mas você tem ali a Feira dos Produtores na Cidade Nova, que é a mesma lógica. Eu frequento muito a Feira dos Produtores e você conversa com os lojistas, eles sempre falam, tudo aqui depende da administração, que é a administração que regula, até o stand aqui, como a gente tem que organizar o stand, tem as normas da administração. Se você expandir um pouco, é o caso dos lojistas de shopping, também são vinculados ali, o shopping é até pior, né? Bem amarrado mesmo. Então, assim, você vai ter lá, tem um feriado prolongado na cidade. Eu posso manter minha loja fechada? Não, não pode. Você tem que manter a loja aberta. É um dos pré-requisitos para você ter a loja ali no shopping. Você tem que funcionar quando o shopping estiver funcionando. Chego aqui 3 horas da manhã todo dia. Vou embora lá para 6. Os funcionários têm horário, né? Eles trabalham 40 horas, 40 e poucas horas por semana. Então, uns chega às 7, outros chega às 8, chega às 9. E depois, consequentemente, vão embora. 3, 4, 5, 6 horas.
E eu que fico aqui praticamente o dia inteiro, abro e fecho. Eu tenho aqui mais de 45 tipos de frutas. Essas frutas normalmente nós compramos no Ceasa, né? Mas a origem é Minas, São Paulo, Bahia, né? Vem até do norte do país. Então é uma diversidade enorme, o país é muito grande, quando falta um produto aqui, busca em outro estado, entendeu? A minha relação aqui com o freguês, no caso, é muito boa, né? Estou aqui desde 61. E essa relação entre as partes, entre a administração, né, dessa rede com aqueles componentes da rede, ela se mostra em alguns momentos até um pouco conflituosa. Em alguns aspectos surgiram, né, algumas informações. Quando entrevistados os diretores do mercado, eles diziam não, a gente está sempre oferecendo alguma coisa, cursos, palestras, só que o problema é que ninguém vem. Os lojistas dizem que não tem tempo, que estão um pouco, de certa maneira, apertados com a atividade operacional do dia a dia, então eles acabam que não comparecem. E a gente sabe que é pertinente, não é uma reclamação boba. Justamente, e vivendo, foram mais de um ano praticamente, vivendo ali dentro do mercado, nesse momento de pesquisa, com esse olhar um pouco mais crítico, eu percebia isso, eu percebia que o lojista ele reclamava dizendo que queria um horário mais flexível, porque eles marcavam as palestras para as 19 horas, 19h30, e eles estavam muito cansados. Mas, da mesma forma, para eu conseguir fazer a pesquisa, eu tinha que marcar horário muito específico com eles não tinham muita liberdade com essa questão pode ser amanhã, minha está livre. Dificilmente eles tinham um horário bem flexível para poder participar de qualquer tipo de coisa que fosse. No caso da pesquisa, eu tive que insistir muito com cada um deles. Fico imaginando participar, por exemplo, de uma palestra e, dependendo da linguagem que essa palestra vai ser colocada, talvez ela não vai também conseguir o objetivo central, que é essa capacitação. Então, o mercado, foi até uma sugestão depois no final do nosso trabalho, que era justamente para que a administração do mercado tentasse criar um sistema cíclico e formal, institucionalizado, de processo de comunicação que pudesse alavancar, por exemplo, essas pequenas empresas no processo de construção de estratégias e, além disso, a capacitação no entendimento daquilo que você mesmo colocou, sobre essa inteligência de mercado, que ela é fundamental para fortalecer todo o mercado. Que a gente percebeu muito claramente que há falhas nessa comunicação. A direção vê os lojistas como apenas o grupo que eles têm que administrar. E os lojistas veem a direção apenas como aquela entidade a qual eles prestam contas. Mas não percebem que ali o mercado central é uma coisa só. É um grupo de lojistas administrado por uma entidade supra ali, mas que a coisa precisa funcionar de uma maneira mais orgânica. A gente convive muito um com o outro, nós consideramos como se fosse família, porque a gente passa mais tempo aqui dentro do mercado do que com nossos próprios familiares.